O que é recessão? Será que a gente vai ter uma em 2023? Nesse vídeo eu vou tratar disso o mais breve possível e também vou tentar simplificar o tema para que qualquer pessoa leiga consiga entender o que é recessão e o quão próximo de uma o mundo está atualmente. Bom, primeiramente, para ficar fácil entender o que é recessão, ela basicamente é um retrocesso. Ou a gente progride na economia ou a gente retrocede. O retrocesso aqui é o retrocesso econômico, conhecido também como retração, que faz parte dos ciclos econômicos. Então, só para você entender de maneira bem simples, os ciclos fazem parte da economia. A gente tem os ciclos de alta e depois os ciclos de baixa. Depois, novamente, os ciclos de alta. E esses movimentos fazem parte do andar natural da economia. Em todas as economias do mundo é assim que funciona. Às vezes a gente tem esses ciclos econômicos mais caracterizados em países e às vezes a gente tem esses ciclos econômicos mais caracterizados globalmente, né? Ou seja, todos os países do mundo são, de alguma maneira, afetados por esses ciclos, já que os países comercializam entre si, uns dependem dos outros, exportam, importam, precisam de produtos, bens, serviços de outros países e recebem recompensas também por mandar esses produtos, serviços, bens para fora. E naturalmente, se o grande motor da economia não vai bem, o carro não anda. E a gente tem alguns exemplos de principais motores, como Estados Unidos, China e a região da zona do euro na Europa. E para você entender o que determina esses períodos de baixa, de retração, de recessão, é importante entender que existem vários fatores que puxam de fato a economia para baixo e outras consequências que geram outros problemas, e é por isso que se entra num ciclo negativo. Então, por exemplo, se a gente tem uma baixa atividade econômica, as pessoas estão comprando menos, as empresas têm menores receitas, consequentemente vão contratar menos pessoas ou vão dispensar mais pessoas, a renda como um todo tende a diminuir e o consumo tende a diminuir ainda mais. A gente acaba entrando num ciclo negativo. E um ciclo negativo desses pode durar anos, como por exemplo, a nossa última grande recessão global foi lá em meados de 2008, na verdade ela começou em 2007. Lá nos Estados Unidos ficou conhecida como a crise da bolha imobiliária e acabou atingindo o mundo todo, inclusive o Brasil, e durou até o segundo semestre de 2009, ou seja, foram quase 2 anos de recessão. E existe também a recessão técnica, que é marcada por 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Só para você saber, Estados Unidos já entrou em recessão técnica, embora a gente não possa cravar que os Estados Unidos está numa recessão. Na verdade, tem outros indicadores, desses que eu falei anteriormente, que mostram que não, os Estados Unidos ainda não estão em uma recessão de fato, mas na recessão técnica sim, então já se liga um alerta aqui para a economia, para aquilo que são os dados econômicos que estão por vir nos Estados Unidos. É por isso que o mercado como um todo está tão sensível a qualquer dado negativo americano. Basta a gente ver quando sai inflação, por exemplo, acima do esperado, os mercados costumam desabar naquele mesmo dia, justamente por conta dessa cautela, desse temor, já prevendo também, não só o momento atual, né, que são as altas taxas de juros, mas também as grandes consequências que isso pode trazer, como essa desaceleração como um todo, que acaba afetando não só os Estados Unidos, mas o mundo todo, porque é uma reação em cadeia. Aliás, as outras economias do mundo também estão passando por problemas. Na China, o crescimento previsto vem sofrendo revisões para baixo justamente por conta da política de Covid-0 que eles têm lá. Aliado a outros fatores que estão puxando a economia para baixo, a gente vê o reflexo disso nos mercados. O mercado chinês está enfrentando aí meses consecutivos de baixa. E sim, quando a gente olha para a taxa de desemprego nos Estados Unidos e no Brasil, elas estão ok até o momento. O consumo, que é outro indicador importante, também seguem ok. Só que a gente precisa entender que tanto o consumo quanto o desemprego são indicadores que vêm dentro já de uma recessão, não antes. A gente tem indicadores antecessores que estão mostrando aqui para a gente que sim, existe um risco iminente de uma recessão. Então é importante a gente não confundir aqui aquilo que são esses indicadores antecedentes daqueles indicadores que a gente tem já dentro da recessão, ou seja, quando a gente enxerga um desemprego forte, um consumo muito baixo, não é porque a gente tem uma recessão por vir, é porque a gente já está dentro de uma. E algumas coisas reforçam esse temor agora. A inflação europeia tem subido muito, alguns países com inflação acima de 10%, que eles não vinham lá há muitos e muitos anos. Nos Estados Unidos a inflação está acima de 8%, e só para você ter uma ideia, a média deles lá nos últimos anos era de 2,5%. E para controlar a inflação só tem uma medida, os juros precisam subir, e lá na Europa estão subindo tardiamente, aliás, a inflação já está trazendo consequências mais severas lá. E nos Estados Unidos, apesar de não ter tardado tanto quanto na Europa,
também subiram tarde os juros. O Brasil, inclusive, já calejado pela inflação, subiu no momento certo as taxas de juros e tem conseguido até certo ponto controlar a inflação, mesmo que a gente olhe para uma inflação alta, acima das médias, mas quando a gente olha para o mundo todo, a gente vê que o Brasil sim tem se saído bem nesse quesito, mas não dá para a gente se iludir tanto porque a gente não vive numa ilha, então sim, numa recessão, o Brasil seria ou será afetado. Voltando a falar de juro americano, os juros projetados para daqui 10 anos nos Estados Unidos estão na máxima desde a última grande recessão em 2008. Além disso, a gente não pode esquecer que voando lá para outro continente, para a Europa, a gente está tendo uma guerra que tem trazido consequências pesadas, principalmente em relação ao inverno europeu que está se aproximando, já que a Europa vive uma crise energética e está sem fornecimento de gás russo, que é fundamental para a Europa até o momento. Existe uma dependência muito grande da Europa do gás russo e o inverno por lá está se aproximando, ainda não esfriou de fato na Europa, mas isso está com os dias contados, não tem como impedir o inverno de chegar por lá. Outro sinal que a gente tem visto nos mercados que costumam se antecipar a grandes crises é a compra, por exemplo, de dólar. Existe uma corrida muito grande por liquidez. Todo mundo quer ter dinheiro no momento de crise e a corrida pelo dólar está altíssima. O dólar tem subido frente a uma cesta de moedas muito nos últimos dias, nas últimas semanas, inclusive frente ao euro, algo que era inimaginável alguns anos atrás. Hoje a gente está testemunhando que é o dólar valendo mais do que o euro. Outra consequência direta nos mercados, e aqui no Brasil inclusive a gente já está acostumado com isso também, é que quando os juros sobem e sobem forte e de maneira rápida, o que acontece com as bolsas é o oposto. O dinheiro sai das bolsas, sai das ações e elas acabam despencando nesse movimento que tem quase uma correlação negativa, juro para cima, bolsa para baixo. Então a gente tende a ver uma volatilidade cada vez maior nos mercados, com os juros subindo ainda mais, principalmente com indicadores negativos aparecendo. E uma recessão global pode sim ser realidade nos próximos meses. Só para você ter uma ideia, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Kristalina Georgieva, disse recentemente, na quinta-feira do dia 13/10, que a chance de uma recessão global agora é de cerca de 25%, mas que o órgão credor ainda está pedindo aos bancos centrais que continuem apertando a política monetária de forma a combater a inflação. Ou seja, se o FMI já está imaginando aqui que a chance é de 25%, a gente já sabe que essa chance é bem maior, talvez de 40%, 50% ou até mais. O economista Nouriel Roubini, que é lá dos Estados Unidos e é conhecido como Dr. Catástrofe, ele que fez várias previsões sobre recessões e inclusive alertou o mundo lá em 2005 sobre uma possível recessão que viria por conta do preço dos imóveis, aquela bolha imobiliária que resultou na crise de 2007, 2008 lá nos Estados Unidos e acabou atingindo todo mundo, virou numa recessão. Ele recentemente deu uma declaração também afirmando que a recessão sim vem e deve durar todo o ano de 2023. E o fato é que, independente se a gente vá de fato ter uma recessão ou não, o que eu acho difícil nessa altura, uma reversão aqui e essa não vinda da recessão, o fato é que a gente precisa agir com inteligência, entender o momento e entender também o que fazer com os nossos investimentos. E é por isso que, em continuidade a esse vídeo, o próximo vídeo aqui do canal vai ser justamente sobre os melhores investimentos para se fazer antes de uma crise, de uma recessão e durante ela, porque assim como a gente tem os indicadores antecessores e os indicadores de dentro da recessão, a gente tem também os tipos de investimento para se fazer antes e durante uma crise. Bom, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante aqui pra gente, pro canal, que depende muito disso, do comentário, do like, do compartilhamento. Então peço encarecidamente que, se esse conteúdo agregou de alguma forma para você, você retribua através do like, e não esquece de deixar aqui nos comentários alguma eventual pergunta também, eu sempre faço questão de responder todo mundo. Se tiver algum comentário, algo a acrescentar em relação ao vídeo ou qualquer dúvida, é só deixar aqui. A gente se vê no próximo vídeo, já vou deixar uma sugestão aqui na tela aparecendo para você. Um forte abraço e até lá.